Então, estamos em mais um clube de leitura da Bíblia. Hoje eu tô mal da garganta, mas vai fluir. Amós capítulo 5. Amós capítulo 5, versículo 1. Vamos lá então. Amós capítulo 5, versículo 1 diz assim: Ouçam esta palavra que falo contra vocês, ó casa de Israel. É uma lamentação. Caiu a virgem de Israel, para nunca mais se levantar. Está estendida na sua própria terra, e não há quem a levante. Pode escrever assim, ó. Do versículo 1 ao 2, a gente pode escrever do ladinho na Bíblia ali, ou no papel. Pode escrever assim, ó. Anúncio da queda de Israel. Anúncio da queda de Israel. Anúncio da queda de Israel. Versículo 3. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará apenas 100, e aquela da qual saem 100 conservará apenas 10 para a casa de Israel. Vamos anotar do lado aí do versículo 3. 90% dos homens morreriam na guerra. 90% dos homens morreriam na guerra. Noventa por cento dos homens morreria na guerra. Versículo 4. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: busquem a mim, e vocês viverão. Porém não busquem Betel, nem venham a Gilgal, nem passem a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor, e vocês viverão. Do contrário, ele irromperá na casa de José, como um fogo que a consome, e não haverá em Betel quem consiga apagá-lo. Do versículo 4 ao 6, vamos anotar assim, ó. A única forma de escapar era buscar a Deus. A única forma de escapar era buscar a Deus. A única forma de escapar era buscar a Deus. Versículo 7. Versículo 7. Vocês que transformam o juízo em veneno e lançam por terra a justiça, busquem aquele que fez o 7 estrelo e o Órion, aquele que torna as densas trevas em manhã e muda o dia em noite, aquele que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Vamos anotar. Versículo 7 ao 8. Viviam praticando injustiça. Viviam praticando injustiça. Viviam praticando injustiça. Versículo 9. Diz assim: é ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Vocês odeiam quem os repreende no tribunal e detestam quem fala com sinceridade. Do versículo 9 ao 10, vamos anotar. Odiavam a verdade e as repreensões. Odiavam a verdade e as repreensões. Odiavam a verdade e as repreensões. Odiavam a verdade e as repreensões.
Versículo 11. Portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram, porque sei que são muitas as suas transgressões e que são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem os justos, aceitam suborno e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Do versículo 11 ao 12, vamos anotar: corrupção, subornos, opressão aos pobres, graves pecados. Corrupção, subornos, opressão aos pobres e graves pecados. Versículo 13. Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Odeiem o mal e amem o bem. Promovam a justiça nos tribunais. Vamos anotar do 13 ao 15. Vamos anotar assim, ó. Odeiem o mal e amem o bem. Só assim Deus estará com vocês. Odeiem o mal e amem o bem. Só assim Deus estará com vocês. Odeiem o mal e amem o bem. Só assim Deus estará com vocês. Vamos ler o 15 completo. A gente acabou não lendo o versículo 15 completo. Diz assim, ó. Odeiem o mal, amem o bem. Promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Dá para anotar nessa parte também, do versículo 15. Se buscassem a Deus e fizessem o que é certo, Deus poderia poupá-los. Se buscassem a Deus e fizessem o que é certo, Deus poderia poupá-los. Se buscassem a Deus e fizessem o que é certo, Deus poderia poupá-los. Versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai. Chamarão os lavradores para o pranto e para o choro. Os que sabem prantear em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de vocês, diz o Senhor. Do versículo 16 ao 17, vamos anotar: todos chorariam, pois Deus passaria destruindo. Todos chorariam, pois Deus passaria destruindo. Todos chorariam, pois Deus passaria destruindo. Versículo 18. Ai dos que desejam um dia do Senhor. Para que vocês desejam um dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso, ou como se entrando em casa e encostando a mão na parede fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Do versículo 18 ao 20, vamos anotar: eles queriam a segunda vinda. Eles queriam a segunda vinda. Mas como estavam pecando, seria juízo terrível para eles. Eles queriam a segunda vinda,
mas como estavam pecando, seria juízo terrível para eles. Eles queriam a segunda vinda, mas como estavam pecando, seria juízo terrível para eles. Versículo 21. Eu odeio e desprezo as suas festas, e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Do versículo 21 ao 22, vamos anotar. Deus odiava seus cultos e celebrações. Deus odiava seus cultos e celebrações. Deus odiava seus cultos e celebrações. Versículo 23. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Vamos anotar, do versículo 23 ao 24. Anota do lado. Adoração falsa, pois não obedeciam depois. Adoração falsa, pois não obedeciam depois. A adoração falsa, pois não obedeciam depois. Versículo 25. Casa de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos no deserto? Pelo contrário, levaram o seu rei Sicute e Quium, o seu deus estrelas, imagens que vocês fizeram para si mesmos. Por isso, vou mandar vocês ao exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Pode anotar aí, no versículo 25 ao 26, versículo 25 ao 26, anota assim, ó. O sacrifício era para outros deuses desde o deserto. O sacrifício era para outros deuses desde o deserto. O sacrifício era para outros deuses desde o deserto. E aí no versículo 27, pode anotar assim, ó. Haveria o exílio de Israel, vírgula, a parte norte. Haveria o exílio de Israel, vírgula, a parte norte. Haveria o exílio de Israel, vírgula, a parte norte. Então, nós vimos, né, que desde o capítulo 13, o 4, nós vemos que Deus faz ali uma série de anúncios, né, de juízos contra o seu próprio povo. Porque Deus já tinha falado algumas coisas para outras nações, agora Deus estava tratando com o seu povo. Vamos ler o que a gente anotou no capítulo 5, versículo 1. A gente anotou: anúncio da queda de Israel. Porque Deus disse ali, né, que Israel cairia e não se levantaria. Muito forte isso. É como se Deus soubesse que não teria volta. Deus sabia que, infelizmente, né, o Reino do Norte, as pessoas se perderam e Deus sabia que seria muito difícil aquelas pessoas se arrependerem novamente e se voltarem para Ele. Então, por isso que era uma queda que
eles não conseguiriam se levantar. Aí nós anotamos também, 90% dos homens morreriam na guerra. Isso era como um sinal de que Deus não acompanhava mais Israel nas guerras, porque Israel sempre vencia quando eles viviam em obediência. Mas agora, mesmo que eles fossem prósperos e tudo mais, Deus ia permitir que eles perdessem a guerra e que 90% dos homens morressem na guerra. Ou seja, era muita morte. Então eles perderiam, né? Eles seriam vencidos nas guerras. Então Deus não acompanhava mais o seu povo, Deus não favorecia mais Israel naquilo que eles faziam. E aí nós anotamos também, a única forma de escapar era buscar a Deus. Então, nós vemos que Deus anuncia tudo isso, mas Deus avisa, busquem a mim. Deus avisa isso porque Deus está dizendo que ainda tem chance. Se vocês se voltarem para mim de todo o coração, se vocês me buscarem, eu estou disposto a cancelar o juízo, eu estou disposto a cancelar o castigo, mas busquem a mim. E é isso que muitas vezes Deus fala para nós. Deus não tem prazer em ver o sofrimento na nossa vida. Deus não tem prazer em nos corrigir, em nos castigar. Deus não tem prazer nisso. O que Deus quer é que a gente obedeça a Ele de coração e que a gente possa desfrutar de uma vida abençoada nessa terra. Mas, enquanto a gente não obedece, Deus avisa que vai haver uma punição em relação ao mal que estivermos praticando. Do versículo 7 a 8 nós anotamos, viviam praticando injustiça. No versículo 7 ali, Deus diz isso, né? Que eles transformaram o juízo em veneno e lançaram por terra a justiça. Então, por mais que as pessoas congregassem, por mais que as pessoas fossem ao templo, a vida delas era uma vida injusta, eles faziam muita coisa errada. As práticas deles não condiziam com a fé que eles diziam professar. Então, estava tudo errado aos olhos de Deus. Do versículo 9 ao 10 nós anotamos, odiavam a verdade e as repreensões. Porque Deus levantava os profetas para mostrar para eles, olha, vocês estão errados, não façam mais isso. Se arrependam, se voltem para Deus. Só que ao invés deles atenderem aquilo que Deus estava comunicando através dos profetas, a Bíblia mostra que o povo ficava furioso com os profetas. O povo ficava irado com os profetas, tanto que eles perseguiam, prendiam e às vezes até matavam os profetas. Lá no Novo Testamento, Jesus conta uma parábola de uma vinha lá, que um senhor, né, entregou a sua vinha para uns trabalhadores, né, e aí o senhor enviava uns mensageiros para esses trabalhadores. Olha, o senhor está vindo, ele vai pedir contas de como vocês administraram a fazenda. Mas aí quando aqueles trabalhadores viam que estava vindo aquele mensageiro, eles matavam os mensageiros, matavam. Até que o dono da vinha, né, dono da fazenda, enviou o filho. E quando eles viram, é o filho, ao invés deles terem maior carinho e respeito e temor, eles pensaram, é o filho, é o herdeiro, se a gente matar ele, a gente vai ficar com tudo. E aí eles foram lá e mataram o filho. Aquilo ali, aquela parábola de Jesus, era uma ilustração de que Deus enviou os profetas para convencer as pessoas, né, do erro, para que elas se arrependessem e se voltassem para Deus. Mas eles insistiram no erro e mataram os profetas, mataram os mensageiros que Deus enviava. E depois, mais tarde, Deus enviou o filho, achando que seria, né, suficiente para constrangê-los e para convencê-los. Mas a gente vê que o povo da época matou Jesus na cruz. Então, era um povo que estava com o coração já decidido pelo mal. Então eles odiavam a verdade, odiavam as repreensões. Do versículo 11 ao 12 nós anotamos corrupção, subornos, opressão aos pobres, graves pecados, porque era isso que eles cometiam diariamente. Ainda que eles se dissessem, né, fiéis a Deus, diziam que seguiam a Deus, eles cultuavam, mas a vida deles fora do ambiente ali de culto era uma vida completamente
perversa. Era como se eles tivessem uma vida no templo e uma vida fora do templo, uma vida dupla. No versículo 14 ao 15, né, nós anotamos: odeiem o mal e amem o bem. Só assim Deus estará com vocês. E ainda ali no final do versículo 14 diz, Deus estará com vocês como vocês dizem. Por que isso? Porque eles faziam o mal, mas eles diziam, não, Deus está comigo, Deus está comigo. É que nem as pessoas, né, que não se convertem ainda, né, ainda não estão em Jesus, aí elas fazem as coisas delas e dizem, eu também sou filho de Deus. Eu acredito em Deus, eu busco a Deus, eu só não vou na igreja. É a falsa sensação de pertencer a Deus sem entregar uma vida legítima, uma vida completa a Deus. Isso é uma cegueira, isso é um engano. O inimigo muitas vezes consegue fazer isso com as pessoas, dar a elas a sensação de que elas estão em Deus, de que elas são salvas, de que elas conhecem a Deus, sendo que a vida delas não condiz com o que a palavra diz. É uma vida divorciada da congregação e uma vida divorciada da palavra. Então, é um erro, é um engano isso. Mas Deus disse, se vocês odiarem o mal e amarem o bem, aí de fato eu vou andar com vocês. Aí no versículo 15 nós anotamos que se eles buscassem a Deus e fizessem o que é certo, Deus poderia poupá-los. Então, se houvesse uma mudança de atitude, Deus estava disposto a poupá-los e não mais operar aquele castigo. Versículo 16 ao 17 nós anotamos, todos chorariam, pois Deus passaria destruindo. Então, vemos que Deus não seria favorável, porque diz no versículo 16, em todas as praças haverá pranto, e no 17 diz, porque passarei pelo meio de vocês. Ou seja, Deus ia passar no meio deles, mas ia passar destruindo, ia passar, enfim, operando castigos ali. Então Deus não mais estava favorecendo o seu povo, mas estava corrigindo o seu povo naquele momento. Do versículo 18 ao 20 nós anotamos, eles queriam a segunda vinda, que é a segunda vinda de Cristo, mas como estavam pecando, seria juízo terrível para eles. A Bíblia mostra que na primeira vinda, né, Jesus veio como Salvador, né, enfim, morreu sacrificialmente no nosso lugar, mas na segunda vinda Jesus vem, vai operar juízo sobre a terra, né, enfim, castigando os maus, e vai reinar, como a Bíblia fala, né, sobre o milênio. E o povo aqui estava desejando o milênio, porque eles queriam reinar com o Senhor. Só que eles não perceberam que, como eles estavam pecando, quando o Senhor viesse, seria um juízo contra eles. Porque aqueles maus que Jesus vai condenar, né, e vai julgar, vai destruir quando vier, quando voltar, né, eram eles nesse cenário aqui, porque eles estavam praticando a maldade e não estavam sendo fiéis ao Senhor. Do versículo 21 ao 22. Deus odiava seus cultos e celebrações. Isso é muito forte, meus irmãos. Porque ele diz, eu odeio e desprezo as suas festas e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Os holocaustos não me agradarei deles. E por que Deus odiava os cultos e as celebrações deles? Porque depois que aquele culto do momento acabava, eles iam e se entregavam ao pecado, faziam aquilo que era errado. E isso era a falsidade. Então, eles tinham a sensação de que só por eles congregarem e darem ofertas, eles podiam fazer o que quisessem da vida deles, né? E isso é completamente errado. A adoração a Deus, ela só é verdadeira se depois que a gente dá o culto do momento ali, né, a liturgia, o culto congregacional, quando a gente sai do templo, a gente vai e procura viver aquilo que nós aprendemos, a gente procura viver e praticar aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus. Porque se a gente não faz isso, a gente só vai e cumpre uma obrigação, né, congregando e ofertando, e quando a gente sai de lá, a gente faz o que a gente quer, a gente só está aumentando a nossa
condenação. E era isso que estava acontecendo com Israel. Então Deus não suportava mais aqueles cultos falsos deles. Do 23 ao 25 nós anotamos: adoração falsa, pois não obedeciam depois. Exatamente isso que eu expliquei. Aí do 25 ao 26 nós anotamos: o sacrifício era para outros deuses desde o deserto. Aqui Deus deixa claro algo que eu não tinha me atentado ainda, né, desde a primeira vez que eu li a Bíblia Sagrada. Mas Deus mostra aqui que desde que ele tirou o povo do Egito e eles estavam lá no deserto, os sacrifícios que eles ofereciam não eram de coração para Deus, mas era para outros deuses, que Deus menciona aqui: o rei Sicuti, Kium, e o Deus Estrela e imagens. Então, a adoração deles não foi sincera desde o início. Tanto é que a Bíblia mostra, né, que eles estavam lá celebrando, dançando, cultuando ao redor dos bezerros de ouro, enquanto Moisés estava no alto da montanha. Então, desde o início, o coração deles era inclinado para a idolatria. 27, para finalizar, anotamos: haveria o exílio de Israel, ou seja, a parte norte seria levada em cativeiro para ser escravo em outro país. Tudo isso, né, porque infelizmente, depois de Deus dar diversos avisos, depois de Deus falar várias vezes com o povo, eles não mudaram a atitude. Então Deus permitiu que eles fossem levados como escravos para outro país. E o que a gente aprende com esse capítulo 5? Que a gente tem que atender aquilo que o Senhor está comunicando. A gente tem que aproveitar a oportunidade enquanto Ele está dizendo, para a gente mudar de atitude, porque vai chegar uma hora que Ele não vai falar mais, mas que Ele simplesmente vai executar aquilo que Ele avisou, que seria algum tipo de consequência daquelas nossas atitudes erradas. Então, a gente tem que se dar por avisado. Temos que mudar de atitude enquanto há tempo. E nós vemos Deus falando: se vocês amarem o bem e vocês odiarem o mal, eu andarei com vocês. Porque as pessoas faziam mal e diziam: ah, Deus está comigo. E a gente não pode ficar nessa ilusão, isso é uma cegueira. Então, Deus está conosco, aprovando aquilo que fizermos, desde que aquilo que nós fizermos é aquilo que é certo, é aquilo que é a vontade de Deus. Mas agora, se a gente faz aquilo que é contrário a Deus, obviamente Deus não aprova e Deus não está conosco nessa empreitada aí, nessas ações, ok? Então, vamos fazer aquilo que é a vontade de Deus, para que o Senhor esteja conosco, abençoando a obra de nossas mãos, abençoando em cada lugar que nós passarmos, porque nós precisamos dele, porque como Jesus falou, sem ele, né, sem mim, nada podeis fazer. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe poderosamente suas vidas. Um grande abraço, até o próximo Clube de Leitura da Bíblia.